Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu prometi para vocês que eu ia aqui compartilhar, né, dicas de como usar a IA para estudar e eu queria apresentar para vocês uma ferramenta que eu uso muito, tanto para estudar como para ler artigos ou fazer alguns testes. E eu ensinei essa ferramenta aqui para minhas filhas, tanto para a Lulu quanto para a Isabela. A Isabela está na faculdade, a Lulu no terceiro ano do ensino médio, e ambas usam para estudar para as provas. E gostam muito, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa é a tela do notebook LM. E aqui, para cada análise ou estudo que eu vou fazer, eu crio um notebook, tá? Então, eu vou criar um notebook aqui com vocês. E nesse notebook eu posso subir várias bases de conhecimento, tá? Então eu posso fazer um upload de arquivo, que pode ser um PDF, um TXT, um Markdown ou um áudio. Esse do áudio aqui é bem legal. Minha filha mais velha, ela trabalha com laudos, então eles gravam o laudo, o áudio do laudo, né? Falando, eu estou aqui na garagem número 3 e eu estou vendo uma rachadura na espessura XPTO. E ela tinha que transcrever esse áudio e fazer todo o laudo. Então a gente trouxe esse áudio aqui para dentro do notebook LM, pedimos para ele fazer um relatório baseado no áudio, no formato de laudo, e ele faz isso automaticamente hoje ali para ela. Então foi muito legal. A gente também pode colocar aqui um Google Drive, então todos os documentos de um Google Drive. A gente pode colocar um link de um site ou um link de algum vídeo do YouTube, isso é muito legal, ou posso simplesmente colar um texto aqui, que eu quero analisar ou estudar. Eu vou trazer aqui um arquivo que é um report do MIT, que fala sobre os projetos de IA, que 95% dos projetos de IA não se pagam, ele fala sobre isso, e 5% somente se pagam. E a gente vai fazer uma mágica aqui, tá? Então, a primeira coisa que ele faz aqui é um resumo da informação que a gente subiu para ele, tá? Então, ele traz um resumo super bonitinho, aqui eu já li. Você pode copiar, você pode fazer perguntas para esse documento também. Então, como eu já li, né, esse documento, eu vou perguntar para ele, por que que 95% das empresas não têm um retorno financeiro dos projetos de IA. 95. E aí ele vai buscar nesse documento que eu subi todas as justificativas para responder minha pergunta. Então, ele fala que eles usam ferramentas genéricas, tem autoadoção, mas baixa transformação, rejeição dos sistemas empresariais, e vai detalhando, e ele vai trazendo aqui para mim, ó, a parte do texto que ele tirou essa informação. Então é fantástico. E o que mais eu posso fazer, né, com esse documento, além de poder conversar sobre ele e ter aqui, né, a parte do documento que ele buscou aquela resposta, que é super legal. Eu posso vir aqui nessa parte do estúdio e eu posso fazer um resumo em áudio sobre esse texto. Ele gera um podcast em português que é excelente. Eu posso fazer um resumo em vídeo. Ele cria aqui um PPT com uma explicação sobre esse conteúdo. Isso aqui para estudar, gente, é fantástico. Ele pode gerar um mapa mental sobre esse conteúdo. Ele pode gerar um resumo desse documento. Ele pode gerar um guia de estudo
Ele pode gerar uma FAQ para mim, como se fosse perguntas e respostas, e ele pode gerar uma linha do tempo. Imagine uma linha do tempo para você estudar história, que fantástico que não é isso. E aí ele demora um pouquinho aqui, principalmente em relação ao vídeo e ao áudio, mas eu já vou mostrar para vocês o que ele já tem pronto aqui. Então aqui ele tem um resumo, né, então ele traz, aqui as fontes, um sumário executivo do que está tratando esse artigo, principais temas e ideias, por que os projetos pilotos estacionam, né? E aí fala sobre cada item, atravessando a divisão aqui da engenharia entre construtores e compradores de sucesso, e traz todo um resumo aqui bem elaborado sobre todo o contexto desse documento. É fantástico, traz uma conclusão no final, muito bom. Depois ele traz uma linha do tempo, então ele pega todo esse documento e tudo que foi falado em relação a time, ele traz aqui. Então, por isso que eu falo de história, que é muito legal ter essa linha do tempo. Então, ele fala antes de 2020, depois em 2022, o que que aconteceu, de janeiro a julho, onde foi feita a pesquisa, depois quando foi feito a publicação do relatório, e aí ele fala um pouquinho sobre o relatório. Depois, o artigo também fala aí do próximos trimestres, depois de julho de 2025, onde foi divulgado o relatório, os próximos 24 meses, próximos de 3 a 5 anos, e o período futuro, o que que vai acontecer, e tudo isso foi ali, comentado dentro desse documento. Daí ele fala um pouco das pessoas que participaram, né, e as instituições que participaram aqui desse desse documento. Então, assim, eu fico pensando um artigo de história com com essa linha do tempo, deve ser fantástico. Fora isso, a gente tem aqui, então tem a linha do tempo, temos perguntas frequentes, então ele pega esse documento e faz algumas perguntas e respostas. Isso é muito legal para a gente poder estudar, né? Depois, ele faz um guia de estudo, então faz a seção 1, tudo que está contido nessa seção 1, seção 2, tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho que aprender sobre esse artigo. Depois ele faz um questionário de compreensão desse artigo. E ele elenca aqui 10 perguntas, depois ele traz a resposta, né, o gabarito. Mas a ideia é que você, depois de ler o resumo, depois de ver a linha do tempo, e aí também tem o mapa mental, depois de ler aqui o guia do estudo, você seja capaz de responder todas essas 10 perguntas aqui. Aí a gente tem aqui, ó, o mapa mental. Então ele tem aqui o tema principal, depois tem o tema principal, aí ele quebra aqui em achados preliminares, e aí ele traz aqui todos os achados preliminares. Eu preciso entender aqui como é que eu consigo rolar isso, não descobri ainda, mas a gente pode diminuir e ir rolando por aqui. Então, ele está falando sobre retorno de investimento, que o pessoal já investiu de 30 a 40 trilhões de investimentos em IA, 95% das organizações não têm retorno, 5% dos pilotos desses investimentos geram retorno.
a adoção de ferramentas, ele fala quais são as ferramentas, padrões de limite de GenAI, aí ele vai trazendo informações, e é muito legal também para gravar o conteúdo na sua memória. Fora isso, ele tem o áudio e o, eh, desculpa, ele tem o áudio, o podcast que ele gera e o vídeo. Ele demora um pouquinho, então eu já fiz isso num outro notebook e eu vou trazer aqui para vocês, que tá aqui, ó. Esse aqui, gente, é muito fantástico. Vou trazer um pouquinho do vídeo. Olha isso, ele cria um PPT com explicações. Eu acho isso daqui animal. Fantástico, né, gente? E assim, eu fico de boca aberta. Imagina você ter um conteúdo desse para você poder estudar, com o quanto você vai gravar a matéria na sua cabeça, né. E a gente também tem um podcast. Então o podcast eu acho fantástico, porque ele é mais detalhado do que o vídeo, e você pode baixar no seu celular e pode ir para academia ouvir o podcast. Enquanto você vai a pé para a escola, você pode ouvir esse podcast. Então, acho muito legal. Fantástico, né, gente. E olha, ele gerou um conteúdo de 28 minutos sobre esse artigo. Ele conta tudo no detalhe, eu ouvi ele inteiro, muito legal mesmo. E eles finalizam, assim, muito legal. Fantástico, né, gente. Eu amo isso aqui, acho que
Vai ajudar muito você fixar todo o conteúdo que você tem que estudar para a prova. E vai ser, assim, uma dica super competitiva para você. Não tem como não tirar nota se você usar o notebook LM para estudar, ok? Então, acho que valeu essa dica, né? Até mais. E eu trago aqui várias informações, estou testando várias ferramentas. Eu fico o dia todo respirando inteligência artificial. Nas minhas horas vagas, eu corro para o YouTube para pesquisar ferramentas, até para o ChatGPT também, e vou trazer tudo aqui para vocês. Obrigado, até mais.